Bom dia a todos. Quero agradecer o convite formulado pela Bradetê, pelo Walter, que gentilmente convidou para tratar deste tema, dentro de um contexto maior sobre imposto de renda, conceito de renda, tributação, desenvolvimento, que é o tema mais amplo. Depois de ouvir tanto o Paulo quanto o Everardo e o Roberto, e no caso do Roberto eu quero dizer que eu só não fiquei de cabelo em pé por impossibilidade física, né? Mas realmente esse negócio é muito complicado, não tenha dúvida. Então, o tema diz respeito à tributação do deságio nos casos de recuperação judicial e anistia. É alguma coisa muito pontual, atinge uma enormidade de empresas, questão de recuperação judicial, como é que é a tributação dessas operações, pontualmente a questão das anistias. Eu vou dizer que, de certa maneira, lembra o tema um pouco aquela história do ovo de Colombo. Não sei se vocês conhecem a história do ovo de Colombo, já ouviram a expressão. Mas reza a lenda que o velho Cristóvão Colombo, aquele mesmo, dizia que se você navegasse para o poente, você encontraria terras, etc., e que não iria cair da terra, que a terra não era plana, se dizia isso naquela época. E, neste sentido, o Cristóvão Colombo estava numa taberna qualquer daquelas e a turma do entorno começou a fazer uma gozação com ele, dizendo, olha, imagina, ele vai cair, ele tem uma ideia de que a Terra é redonda, que sujeito tolo, aquela coisa. E o Cristóvão Colombo se aborreceu e disse assim, olha, vamos fazer uma coisa? Eu quero ver quem aqui na taberna coloca um ovo em pé. Um ovo, claro, é oval, né? Você bota assim, não, é para botar em pé e mantê-lo em pé, claro. E aí um tentou, o outro tentou, o terceiro tentou, aquela coisa toda, até que, em um dado momento, o pessoal desistiu e ele olhou para todo mundo, viu, quer ver como é simples? Pegou o ovo e deu uma batidinha leve, daquelas que não estraçalha, mas só dá uma quebradinha na casca. E deixou o ovo em pé. E aí o que o pessoal olhou e disse, mas assim eu também faço. Ele disse, depois que eu fiz, todo mundo sabe fazer. Então, qual é a lógica do que eu vou expor? Me pareceu um problema de tipo ovo de Colombo. É um absurdo que existe em concreto. É tão absurdo que é inexplicável que haja tributação nesta específica situação. Mas existe. Eu fui consultado, etc., e num parecer disse, olha, realmente isto não me parece adequado. Então, é esse o ponto em debate. Todo mundo conhece processo de recuperação judicial, antiga concordata, aquela coisa toda. Teve uma lei que mudou esta matéria, que é a Lei 11.111 de 2005, e que todo mundo sabe também que a lógica da velha concordata, atual recuperação judicial, visa recuperar a empresa. Ou seja, evitar que ela vá para a falência, evitar que se estrague a empresa. É apuração de ativos, passivos e uma tentativa de reorganizar aquele conjunto empresarial. Superação da situação de crise. É esta a ideia. Ora, na lei ainda, artigo transcrito aí, o 50, vai ser dito o seguinte, um dos meios de recuperação judicial é concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas, vincendas, etc. Considerem aqui, senhores, que, na prática, o que acontece é, numa relação privada entre credor e devedor, claro, mediado pela justiça, se chega à conclusão de que o devedor não terá condições de pagar todo aquele montante. E, negociações recíprocas, os credores abrem mão de uma parte dos seus créditos. Ninguém acha que eles fazem isso alegres. Não, nenhum credor vai abrir mão do seu crédito alegre. Mas é aquela ideia, é melhor receber pouco do que sujeito à falência e eu estou frito, não recebo nada. Então,
Então, na forma da lei de recuperação judicial, e eu não vou entrar neste assunto, você tem classes de credores, os quirografários, os desse tipo A, B, C, e aí se compõe a questão, os privilégios dos trabalhistas, os tributários, etc. Então, com base neste inciso, as empresas podem legalmente aqui distingo a situação da exposição feita pelo Calhendo, que às vezes a inadimplência é por um dado econômico, de fato. Não, aqui é uma determinação pautada em lei. Legalmente, as empresas devedoras obtêm deságios dos credores, tá certo? E vai dizer, olha, vamos ganhar menos, mas vamos receber alguma coisa. Exemplo concreto e recente. Livraria Cultura. 70% de desconto na dívida com seus credores, até 12 anos de prazo para pagar, somado a uma carência de 2 anos. Isso é uma maravilha. Claro, a empresa está mal, aquela coisa toda, mas 2 anos de carência. Reduz 70% da dívida. E ainda paga esses 30% em 12 anos. Essa é a proposta, tem lá reclamações, a coisa está andando. Onde é que está o ponto tributário da questão? Pergunta, todos os credores na recuperação aceitam esta operação? Não, tem um que não aceita, que não está nesse pacote. O fisco não tem deságio. Principalmente, vamos falar aqui do fisco federal, não tem. O que é um despautério, um absurdo. Então, a empresa A, obrigatoriamente, por força de lei, tem o deságio. Tá certo? Porque recuperação judicial, partes privadas, etc. Só que esta parte que é renunciada, desagiada, se essa expressão existe, ela é oferecida ao fisco, como imposto de renda. Reparem só, caso da Livraria Cultura, apesar da empresa ter obtido concordância dos credores privados em pagar apenas 30% da dívida, esta parte do deságio é considerada para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Ou seja, o montante que é reduzido entre partes privadas é oferecido à tributação. Como é que isto funciona para a recuperação judicial? É péssimo. É péssimo. Quer dizer, os credores abrem mão, o fisco não, inadequado. Observe que a relação é tripartite. Empresas em recuperação judicial encontram-se dificuldades financeiras e legalmente podem abrir mão. Todavia, o credor não recebe, porque ele abriu mão da parte. Mas o fisco recebe e isso prejudica a operação. Repare que eu poderia falar de outros aspectos da recuperação judicial. Eu estou cortando a conversa especialmente para tratar do pagamento. A regra geral, e aqui o Roberto deve dar outra aula, mostrando uma montanha de CPC, que deve dizer alguma coisa assim, ou até muito mais forte, a redução de um passivo se constitui em receita. Essa é a regra. E aí tem artigo tal do Regulamento de Imposto de Renda, tal da 9430, etc., resolução CFC, ou seja, tem um pacote aí para dizer tem tributação. Tem tributação. O problema é que aqui nós estamos tratando de uma situação específica, anormal, extraordinária e regulada por lei. Por isso faço a distinção da primeira exposição do Paulo Calhendo, que é uma outra situação posta. Aqui é regulada por lei. Ou seja, as partes, por ordem de um juiz, quer dizer, presidida pelo juiz, chegam à redução, mas o fisco não. Então, não se está defronte de um benefício concedido a qualquer devedor, mas a uma empresa que está buscando sua sobrevivência e que isto é importante dentro do sistema capitalista que a gente vive. Então, se tem uma lei que regula isso como excepcionalidade, você não pode dar contabilmente, tributariamente, o mesmo regime jurídico que tem as outras empresas. É aquela história do ovo de Colombo, volta ao ovo de Colombo, tudo, é óbvio, sim, mas observa como isto não tem o mesmo tratamento. Bom, vamos fazer um pequeno paralelo só para entender. Se nós fôssemos olhar isto sobre uma operação tributária, financeira em si, a União
reconhece que as renúncias fiscais de ICMS concedidas pelos estados às empresas não devem ser tributadas pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Ou seja, quando um ente federado, Estado, diz aquela empresa importante para mim não vai pagar ICMS, já foi reconhecido, ou seja, depois de uma longa batalha, eu conheço, eu sei a trajetória, mas a Lei Complementar 160, artigo 9º, pacificou a questão. E vai dizer, não tem tributação nessa hipótese. Por quê? Porque o Estado entendeu que aquilo é importante para o seu desenvolvimento. É inadequado, agora amparado em lei, que o fisco federal venha tributar. Ora, é alguma coisa muito semelhante ao que eu estou relatando a vocês. Tem uma lei que diz, para recuperar estas empresas legalmente estabelecidas, porque é importante para o sistema, abre-se mão, presidido pelo Poder Judiciário, não é só entre partes, para dizer que tem deságio. E esse deságio é tributado, não é adequado. Então, num caso de não haver renúncia fiscal pelo outro, que não tem base federativa de cobrança, a lógica, a racionalidade é a mesma no meu ponto de vista. Enfim, é da essência do sistema econômico a manutenção de qualquer empresa em recuperação judicial. É óbvio, senhores. Tá certo? Se não fosse óbvio, não teria existido toda a velhíssima lei das concordatas e a atual lei de recuperação judicial. Esse é o ponto. Vamos ver uma coisa? A empresa Odebrecht tinha 180 mil empregados há 5 anos. 180 mil. Dos quais remanescem apenas, na data que eu preparei isso, dias atrás, 48 mil quando apresentou seu pedido de recuperação judicial. Dívidas no montante de quase 100 bilhões. Supondo que seus credores todos, vamos botar agora sem aquela divisão de critério, vamos botar todo o pacote, aceitem reduzir seus créditos em 70%. O fisco receberá tributo sobre o deságio. Quer dizer, é completamente inadequado. A empresa vai pagar aos seus credores, mantida a regra, 30%, e para o fisco oferece os 70% tributação. Ou seja, uma solução inconsistente e incongruente dentro do sistema capitalista, não tenho dúvida. Bom, situação semelhante, mas não é o foco da nossa conversa, é quando você tem as empresas que ingressam nos parcelamentos especiais, estilo Refis e outros. Porque, mesmo aqui, você tem a possibilidade de incidência de imposto de renda. Não é adequado, não cabe isto. O montante desonerado vem sendo submetido à tributação e isto só não acontece quando há expressa previsão legal. Quando há expressa, houve num dos refis, aquele de 2009, 11.491, artigo 4º, etc., teve a previsão, nos demais não teve, o que coloca uma dificuldade, uma impossibilidade até da empresa que vai dizer, eu renuncio de um lado, ou seja, eu aproveito a vantagem do lado e acabo caindo na frigideira, tendo que pagar imposto sobre essa tributação. Não é o mesmo tema, mas é correlato, vale a pena registrar. Bom, 2 alternativas para a solução deste problema. Primeira alternativa é através de alteração normativa. Tá certo? Existe uma proposta de emenda aditiva, um substitutivo de um projeto de lei, número aí, indicado por um determinado deputado do Rio de Janeiro, já vou apresentar o nome dele, que altera a lei de recuperação judiciais. Qual é a lógica que foi proposta? Hugo Leal, o nome do deputado. É que, no projeto de lei, haja a tributação, o afastamento da tributação do PIS e COFINS e também imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido nestas operações de recuperação judicial. O problema está mais no imposto de renda e contribuição social do que no PIS e COFINS. Mas isso aqui está no Congresso, foi apresentado, o deputado achou interessante, etc., e está propondo. Outra alternativa que e aqui eu fico muito confortável em colocar esta posição, que é a seguinte, não tendo lei, porque não tem lei, o que é que se faz nessa situação? Através de uma análise de capacidade contributiva da empresa recuperanda. Se a empresa já está em dificuldade, se a empresa tem
a situação reduzida. Os credores aceitaram a redução. Como é que o fisco vai tributar o que é renunciado numa operação como esta? A capacidade contributiva da empresa está sendo afetada, porque numa situação como esta de recuperação judicial, que não é algo regulado à margem da lei, é na lei, você tem a capacidade contributiva reduzida. Como é que nesta operação, onde se tem uma vantagem creditícia, se vai pagar a tributação pelo imposto de renda aqui colocado? Portanto, entendo plenamente aplicável a hipótese de uso da capacidade contributiva, e, claro, não vamos discutir aqui o que é capacidade contributiva, capacidade econômica, onde cabe, se cabe, não. Vamos ultrapassar esse pedaço. Vamos falar da tese, da discussão. Então, as empresas em recuperação judicial têm sua capacidade contributiva afetada e não podem pagar tributos sobre a vantagem que elas têm legalmente obtida em face dos seus credores. Então, parece a história do ovo de Colombo. Se eles não conseguem pagar, os credores vão pagar o fisco sobre o que os credores não receberam? Não é razoável. Em síntese, sobre a ótica de advogado e professor de direito, aquele negócio, eu comecei a trabalhar nisso, Alessandro, eu acho que eu tinha até uns cabelos ainda, já tenho um tempo nisso. Eu não vou ficar de cabelo branco, olha essa vantagem. As empresas, mesmo as que têm recuperação judicial, têm que pagar tributos. Ninguém duvida que ela tem que pagar tributos. Não é aquele negócio, não paga nada, não é esta a proposta. Tem que pagar. Mas tal exigência não pode se dar sobre o que ela não vai receber, óbvio. No caso da Odebrecht, os 48 mil empregos remanescentes vão virar pó se ela tiver que pagar a tributação disso. Por quê? Porque a regra fiscal, neste aspecto da recuperação judicial, em vez de recuperar, leva para o fundo, piora a situação. Não é esta a fórmula. Aqui nós temos um verdadeiro abraço de afogado. Ou seja, um já está mal, vem o fisco e abraça e vamos para o fundo. Por quê? Porque com a quantidade de recuperação judicial que nós temos hoje no Brasil, muitas, eu vou dizer que, infelizmente, a atividade de recuperação judicial hoje, as empresas em recuperação judicial hoje, o número cresceu enormemente, enorme. E aí, abraço de afogado. Essas que deveriam se recuperar estão sendo abraçadas para virar falência de uma hora para outra. Não é razoável. Então, o fisco, com empresas em falência, vai receber o quê? Zero. Zero, nada. Entendeu? Então, ela tem que ajudar na recuperação. Logo, capacidade contributiva, ou capacidade econômica, ou isonomia, tudo isso aqui está dentro do mesmo pacote. Pode-se usar também projeto de lei para alterar a norma que regula as recuperações judiciais da relatoria do deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, que é ele o relator dessa reforma da Lei de Recuperação Judicial. Em suma, não adianta querer tirar do contribuinte o que ele não tem. Parece meio óbvio, né? Por isso que eu comecei com a história do ovo de Colombo. Parece meio óbvio. As empresas em recuperação judicial não têm capacidade para isto, e tal exigência só piorará a operação, dificultará a recuperação judicial da economia. No meio dessa situação toda, eu volto ao ponto central. Não se pode tributar aquilo que não se recebeu através do imposto de renda. Portanto, parece óbvio, mas o fisco continua cobrando isto das empresas e as empresas tentando pagar nesta situação infeliz de recuperação judicial, onde os credores saem aborrecidos e tristes, porque tem que abrir mão dos seus créditos, e a Receita faz o abraço de afogado para que todo mundo vá para o fundo e piore a situação da recuperação judicial. Acho que isso pode e deve ser enfrentado via capacidade contributiva, ou via alteração normativa, ou ainda, conversando com o Everardo hoje, ele disse uma outra alteração possível seria mudar o regime de competência para botar no regime de caixa. Também é uma nova alteração normativa via alteração normativa tributária. O que está proposto é uma alteração normativa na recuperação judicial. De um jeito,
Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que não pode fazer é manter o sistema atual, que é negativo e pernicioso para toda a economia, e mais, tem solução sem mudança na lei, no meu ponto de vista. Muito obrigado. Muito bem, professor. Se eu bem entendi, o senhor fez um arremate final aí com chave de ouro com o tema do Congresso, quer dizer, tributação e desenvolvimento. E o conceito tributação pode ser interpretado como não tributação, né? Em diversas situações, a não tributação garante mais desenvolvimento do que a arrecadação a qualquer preço, né, professor? Então, infelizmente, o nosso tempo está avançado, o painel foi muito divertido. Muito obrigada pela grande qualidade das apresentações. Obrigada aos senhores. E vamos fazer um intervalo, acredito que de 20 minutos, até o próximo painel. 20 minutos? Obrigada.